Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Discurso Direto, terça-feira, dia 24 de janeiro. Hoje são meus convidados. António Brito é escritor e acabou de lançar Irmãos de Armas, a guerra que os transforma numa matilha de caçadores. Ninguém os treinou para viver em paz. É algo que aconteceu a uma geração de portugueses. Bem-vindo, António Brito. Tenho também o Eduardo Oliveira de Silva. Bom dia. Olá, bom dia, Paulo. E de 10441145, o discursodireto@tv.pt. Vamos então fazer juntos este programa. 21041145, discursodireto@tv.pt. Vamos fazer juntos o programa com António Brito, escritor, Eduardo Oliveira e Silva, jornalista, e consigo também aí em casa. Bem-vindos. Notícias que queiram destacar. Eu destacava a notícia à volta do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, uma vez que continua a discutir-se ser afetuoso e ser próximo dos cidadãos é uma virtude, uma qualidade ou um defeito, e em minha opinião, e é isto que eu quero evidenciar, tudo o que contribua para a aproximação dos poderes públicos, de quem nos governa, dos cidadãos mais informados ou menos informados, tudo o que contribua para serenar tensões, dificuldades, por vezes mal esclarecidas, é positivo, é benéfico e, nesse sentido, o presidente Marcelo ter esta postura de ser sorridente, caloroso, afetuoso, é algo que deve ser valorizado e não contestado ou entendido como algo menos positivo. Acho que de contestado ainda não tem nada, mas é algo que iremos falar também ao longo deste discurso direto. O homem que realmente foi eleito só por uma facção, diríamos assim, política, mas que agora agrada muito mais aos outros do que à própria. Mas, Eduardo, é uma notícia de última hora. O Supremo Tribunal Britânico decidiu que, sobre o Brexit, que o Governo tem que consultar, e estamos a ver em rodapé, tem que consultar o Parlamento sobre todas estas... Faz sentido? Será que pode mudar alguma coisa? Bom, se nós tentarmos aquilo que eram as posições iniciais da maioria dos parlamentares ingleses, ela não corresponde, digamos, ao resultado do referendo. Mas a Primeira-Ministra também não era fanática da saída e agora, até, na posição que tomou inicial, para principiar as conversações com a União, ela colocou-se num patamar de ruptura. Eu suponho até para depois poder flexibilizar posições, mas partiu de uma posição dura. Eu penso que os deputados acabarão por alinhar com o resultado do referendo, mas talvez haja aqui algumas matizes diferentes. Pela minha parte, gostava muito que eles dissessem que não. Mas, enfim, a democracia tem destas coisas, tem que se aceitar o resultado do referendo e não se pode andar a convocar eleições ou referendos, tanto cá como lá, quando os resultados não se agradam. Do agrado. Realmente é verdade. Há aqui um problema que eu penso que é muito complicado na justiça portuguesa. Eu não sou jurista, mas, digamos, sou utente às vezes da justiça, e há uma questão que é fundamental, que é o tempo processual das coisas. Nós, não é por haver agora mais tribunais em Bragança, aqui ou ali, podem-se pôr os tribunais onde se quiser. Agora, e acho muito bem. Agora, a questão não é essa, a questão da relação com a justiça é realmente a morosidade. E nós até em casos que são inesperados, como por, sei lá, decisões relativamente ao Tribunal de Família, a tutela das crianças, e há coisas que levam anos. Só para falar em questões que são às vezes prementes, por exemplo, pensões de alimentos para as ex-mulheres, para os ex-maridos, é uma confusão. Como é que é possível levar-se tanto tempo? Como é que é possível? Já não falo dos litígios de criminalidade, das coisas tipo BES ou operações Marquês e tal, em que
também acho que leva tudo tanto tempo que qualquer dia já não há prazo, já passaram os prazos, já está tudo cá fora ou ninguém foi dentro. Portanto, quer dizer, é realmente tempo da justiça portuguesa ser mais rápida. Porque não é só uma questão de infraestruturas, é uma questão processual e de lentidão. Falta o advogado, depois falta o juiz, depois falta coisa, depois não há condições, depois não há salas, e isto tudo agravado com mete recurso, mete isto, mete aquilo, nunca mais acabam as coisas. Sim, a introdução de recursos e que vai Eu percebo que é um instrumento fundamental, mas tem que se decidir as coisas com rapidez. Não é? António Brito. Mais. Ainda neste tema da justiça, efetivamente, este é um dos grandes pilares de qualquer Estado ou de qualquer Estado civilizado, porque sem justiça voltamos à selva e voltamos à lei do mais forte. De facto, a importância do direito nos Estados é importante, mas a aplicação da justiça também. Eu conheço um caso, em tempos em que eu andava pelos tribunais, conheci um caso de uma pessoa, um indivíduo que tinha sofrido um assalto. Se bem me lembro, o julgamento demorou qualquer coisa como 10, 12 anos, uma barbaridade de tempo. Quando o juiz decidiu fazer o julgamento, os assaltantes já não eram reconhecidos, porque então tinham crescido, eram rapazes. Pois. A vítima já não reconhecia quem tinha assaltado, quem tinha batido, quem tinha roubado, e ficámos todos a olhar uns para os outros, advogados, vítimas. Tudo. E aquilo ficou em águas de bacalhau, porque efetivamente a demora impossibilitou que se fizesse justiça. A celeridade ou a falta de celeridade da justiça é de facto o grande problema atual. Nós conseguimos evoluir mais ou menos no plano económico, no plano político, as coisas avançam, mas ao nível da justiça, da aplicação prática da justiça, é de facto o grande nó que falta desatar e que sem isso os cidadãos não sentem que lhes tenha sido feita justiça. Sim. Podemos, em minha opinião, podiam ser simplificados os processos, as regulações. Estamos num tempo, numa ótica, a falar de desregulação política ou económica, mas ao nível do direito, da aplicação da justiça, a regulamentação é de tal forma apertada que impossibilita, de facto, que os cidadãos, como ouvimos este espectador, continuam a reclamar permanentemente dessa impossibilidade de verem feita a sua justiça. E a justiça é a justiça de cada um na sua área de influência ou das suas necessidades. E depois há a notícia houve a reabertura dos tribunais, que eu creio que é muito mais simbólico para as regiões, e Eduardo Oliveira Silva e António Brito, muitas vezes, porque é ter os tribunais e centros que acham que são importantes nos locais e depois sabermos que houve apenas um julgamento feito em 20 tribunais reabertos. A Ministra está contente com a medida, está feliz e acha que mais julgamentos irão ser feitos. O que é verdade é que houve um julgamento no Tribunal de Mursa e 623 atos praticados por funcionários judiciais, seja lá isso o que for. É o discurso direto, estamos na reta final e eu não posso deixar de falar do livro António Brito, Irmãos de Armas, o seu último livro que lançou. Bom, é como é óbvio, uma história de guerra e de soldados em tempos de paz depois. Eu diria que mais que uma história de guerra é uma história de vida. Sim. Uma vez que conta a história de um grupo de rapazes desde a sua infância, juventude, das enormes dificuldades que eles passaram, vamos dizer que comeram o pão que o diabo amassou, porque de facto eram originários de zonas do país muito humildes, muito deprimidas, e que um dia se encontraram em África, em Moçambique, como militares, e que integraram um grupo e fizeram coisas extraordinárias, algumas de epopeia, certas e erradas. O seu tempo acabou, regressaram, desmobilizaram e perderam-se na vida. Ou seja, a história tenta mostrar isso que é... São as marcas que ficam? Também.
gente comum que consegue realizar feitos extraordinários num determinado contexto e depois na banalidade dos dias, na rotina da vida, eles perdem-se. Fazer coisas simples como ter um emprego, casar, ter filhos, pagar a renda, ir ao supermercado comprar pão. Eles não foram capazes de fazer isso e cada um se perdeu. E é o que eu pretendo mostrar, contar nesta história, é a elevação de um grupo de rapazes que depois, mercê das circunstâncias da guerra e da vida, da rotina dos dias, eles vão desaparecer. António Brito, apesar de tudo, é uma história ficcionada. Sei que é também baseada em vivências reais. Também esteve na Força Aérea. Estive nos paraquedistas durante 4 anos, dos quais 3 anos em Moçambique. Exato. E estas personagens que aqui estão, naturalmente ficção, são assentes em vivências de pessoas reais, de carne e osso, que eu conheci, em que participei, que testemunhei. Em alguns casos me foi depois testemunhado. Tem de facto esse respaldo real da vida e daí de facto para quem já leu o livro acha a história bastante intensa, comovente até, porque de facto retrata a vida das pessoas simples que podem realizar. Foram, exato, pessoas simples, de lugares simples em que depois o mundo teve que se alargar, às vezes de uma forma assustadora, e depois voltou a fechar-se sobre eles. António Brito, sucessos. Muito obrigada. Eu impressiono-me sempre que vejo estes aerogramas, que era muitas vezes a única forma de contacto entre os de lá e os de cá, porque não havia outra forma de comunicação. Não havia internet nessa altura. Não havia internet, não era caro telefonar, e é algo que me emociona sempre, porque me lembro de muitas pessoas que recebiam estes aerogramas e era o dia mais feliz daquela semana, às vezes ou do mês. Muito obrigada, António Brito. Obrigado. Sucessos mais uma vez para este último livro que lançou, mais lançará. Eduardo Oliveira Silva, muito vamos ter para conversar também. E boa semana. Muito obrigado. Sei que está muito preenchida também, felizmente. O Discurso Direto fica por aqui e é a jornalista Conceição Queiroz que atualiza toda a informação. Continua connosco.